Olá, sou o Creteu. Dando prosseguimento ao curso, falando de segurança e de rede, hoje nós vamos falar sobre rede IP, máscaras de rede e gateway. Antes de começar a falar desses assuntos todos, a gente tem que entender através de uma analogia que eu acho que vai ficar bem fácil para você captar qual é o negócio. Então vamos lá. Eu vou te perguntar, num determinado prédio, num edifício, o apartamento 124 e o apartamento 133 estão no mesmo andar ou estão em andar diferente? Vamos pensar? E aí? Dá para dizer? Embora muita gente possa ter pensado que dá para dizer, na verdade não dá para ter certeza. Quer ver só? O apartamento 124, se a gente imaginar que a gente usa um dígito para representar os andares e 2 dígitos para representar os apartamentos, pode até ser que não seja comum isso, hein? Mas seria uma possibilidade. Nesse jeito, um dígito para o andar, 2 dígitos para os apartamentos, o apartamento 124 seria o quê? O apartamento 124 seria o 24º apartamento do primeiro andar. E o apartamento 133? O apartamento 133 seria o 33º apartamento também do primeiro andar. Mas nesse prédio aqui talvez não exista. Vamos ver um outro prédio, onde tenha também o apartamento 124 e também o apartamento 133. Só que nesse outro prédio, eles usam 2 dígitos. 120, 130. Nesse outro prédio, o apartamento 124 é, na verdade, o 4º apartamento do 12º andar. O apartamento 133 é o 3º apartamento do 13º andar. Então vamos ver, prédios diferentes. Neste prédio, que usa um dígito para representar os andares e 2 dígitos para representar os apartamentos, o apartamento 124 e o apartamento 133 estão no mesmo andar. Nesse outro prédio, em que usa 2 dígitos para representar o andar e 1 dígito para representar o apartamento 124 e o apartamento 133 estão em andares diferentes. Além de saber o andar, dá para deduzir uma porção de coisas. Por exemplo, neste prédio aqui, quantos andares podem ter esse prédio? Se a gente imagina que usa um dígito, ora, um dígito vai de 0 a 9. Então, esse prédio pode ter no máximo 10 andares, do andar 0 ao andar 9. E quantos apartamentos podem ter nesse prédio? Mais uma vez, se a gente imagina 2 dígitos para representar os apartamentos poderiam ser numerados de 00 até 99, o que dariam 100 apartamentos por andar nesse prédio fictício. Nesse outro prédio, que usa 2 dígitos para representar um andar e 1 dígito para representar o apartamento, a gente consegue imaginar que pode ter os andares do 00, talvez fosse o térreo, até o 99. Então a gente, nesse prédio, poderia ter até 100 andares, num prédio que usa esse tipo de representação. E quantos apartamentos? De 0 a 9, 10 apartamentos. Então, nesse prédio, posso ter até 10 andares e até 100 apartamentos por andar. Nesse outro prédio, posso ter até 100 andares, 10 apartamentos por andar. O que precisa ficar claro aqui nessa estrutura? É que, para eu poder dizer se um apartamento está ou não no mesmo andar do outro, o que é que eu preciso saber, além do número dos 2 apartamentos que eu quero saber se estão no mesmo andar? Eu preciso saber a regrinha do prédio. O que é a regrinha do prédio? Eu preciso saber quantos dígitos foram usados para representar os andares e quantos dígitos foram usados para representar os apartamentos. Tá claro isso? Essa é a ideia que vai se ter nas redes. Eu vou fazer um outro desenho para agora representar as redes. Vamos ver o que a gente tem aqui. Primeiro a gente vai lembrar, um número IP
é composto de 32 bits. Está vendo aqui? Cada bolinha representa aqui um bit. 32 bits. Lembra do vídeo passado? Foram divididos em 4 partes, chamados octetos. Cada parte é um octeto, que em decimal é representado por um número que vai de 0 a 255. Legal. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o prédio. Será que uma máquina que tenha o IP 192.168.0.1 está ou não está? Lembra que eu falei de andar? Aqui a gente vai falar, está ou não está na mesma rede que a máquina 192.168.0.10 ou 0.190. Então vamos ver. Duas máquinas. Uma tem o IP 192.168.0.1, a outra 192.168.0.190. Elas estão na mesma rede ou não estão na mesma rede? São dois apartamentos que estão no mesmo andar ou em andar diferente? Responde aí para mim. Vamos pensar? Agora ficou mais fácil, né? Você já deve imaginar que precisa saber a regrinha dessa rede. Não tinha a regrinha do prédio? Quantos dígitos eram usados para o andar, quantos dígitos eram usados para os apartamentos? Aqui nas redes, a ideia é exatamente a mesma. Quantos dígitos, só que dessa vez binários, quantos dígitos são usados para o andar, que aqui a gente chama quantos dígitos são usados para redes, e quantos dígitos são usados para apartamentos, ou aqui a gente chama hosts, dispositivos. Então, quantos dígitos binários são usados para representar as redes, quantos dígitos binários são usados para representar os equipamentos, os hosts. Da mesma forma, para a gente saber se dois endereços IP estão ou não na mesma rede, a gente precisa conhecer a regrinha da rede. O nome que se dá à regrinha da rede é a máscara da rede. A máscara da rede é que vai determinar quanto que eu estou usando para redes, quanto que eu estou usando para hosts. E com isso descobri, do mesmo jeito que eu descobri no prédio, que o apartamento cada andar ia do apartamento 120 ao 129, por exemplo, aqui eu vou descobrir um intervalo de endereços IP que compõe uma determinada rede. Só assim eu vou poder dizer se uma máquina e outra estão ou não na mesma rede. Antes de fazer alguma conta, para que é importante saber tudo isso? É importante saber tudo isso porque nas redes o que se faz é envio de informações, envio de pacote de rede. Então, para eu saber para onde eu vou enviar o pacote de rede, é importante eu saber se eu estou ou não na mesma rede. Num prédio, se eu quiser levar um pacote para um vizinho, no mesmo prédio que eu, se ele estiver no mesmo andar, eu saio do meu apartamento, pego o corredor e chego no apartamento do vizinho. Mas se ele estiver em andar diferente, eu não posso ir apenas pelo corredor, eu vou ter que pegar o elevador ou vou pegar uma escada. Na rede, elevador ou escada, ou seja, o caminho para outras redes, é o gateway. Então vamos aprender a fazer a conta. Eu vou começar com uma rede muito simples, que muita gente pensa que é a única que existe, mas não é não. Vamos começar pela mais simples. A mais simples seria fazer isso aqui. Ó. Vamos imaginar que dos 32 bits que existem no endereço IP, eu vou usar 1, 2, 3 octetos, ou seja, 3 vezes 8, 24. 24 bits para representar redes. Segundo a minha técnica, isso aqui deve estar cobrindo aí, né, na tela. Não apareceu para você? Vamos escrever aqui embaixo. 24 bits para representar redes e 8 bits para representar hosts. O que eu tenho com isso? 24 dígitos binários para representar redes ou andares. 8 bits binários para representar hosts ou apartamentos. Com isso, o que a gente vai ter? Quantos apartamentos será que a gente pode ter numa rede, ou quantos hosts a gente pode ter numa rede que use 8 bits para representar, 8 dígitos binários para representar? A gente já sabe do vídeo passado, mas vamos recapitular. 8 bits dá 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, uma rede que usa essa máscara, a máscara que separa 24 bits para redes, 8 bits para hosts, ela tem até
ou 256 hosts, ou 256 IPs possíveis. Vamos ver que intervalo seria esse? Nessa rede, seria do IP 192.168.0.0 até o IP 192.168.0.255. Portanto, numa rede com esse tipo de IP, usando a máscara de 24 bits para redes e 8 para hosts, o intervalo de IPs possíveis para essa rede seria 192.168.0.0 a 192.168.0.255. Tá claro? Tem ainda alguns detalhes. O primeiro desses IPs possíveis, que aqui no caso é o 00, ele é chamado de IP da rede. Ele não é usado para um host, ele é um IP que vai representar aquela rede. Assim como o último dos IPs de uma rede também não é representado, também não é usado para um equipamento, para um host. Ele é chamado IP ou simplesmente broadcast. Broadcast. Para que ele serve? O IP de broadcast, ele serve quando uma determinada máquina quiser mandar informação para que todas as outras máquinas dentro dessa mesma rede recebam essa informação. Então, na verdade, se a gente contar e ver que vai de 0 a 255, dá 256 IPs possíveis. Porém, o primeiro deles, que aqui nesse exemplo é o 0, não vai ser usado, e o último não vai ser usado. 256 menos 2 dá 254 hosts. Numa rede 192.168.0.1 com máscara 24/8, né, 24 bits para a rede, 8 para os hosts, ela vai ter a possibilidade de ter 254 hosts, ou seja, é uma rede que vai poder ter no máximo 254 computadores, 254 dispositivos de rede. Perfeito? Vamos para um outro exemplo? Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo. Repara que os IPs eu vou deixar o mesmo aqui, tá? Não vou mudar, vou deixar o 192.168.0.1. Nesse exemplo que a gente fez, essas duas máquinas estariam na mesma rede, né? O 1 e o 190 na mesma rede. Vamos ver um outro exemplo. Só que agora, no lugar de usar 24 bits para as redes e 8 para o host, eu vou fazer uma rede menor. É um prédio que tem menos apartamentos por andar. Eu vou usar 7 bits. Opa, tem um errinho aqui. Meu pai me mata, professor de desenho técnico, cortar o 7 não é cortar. 7 bits para hosts. Ora, não são 32 no total? 7 para 32, 25. Então, 25 bits para representar redes e 7 bits para representar hosts. Aí já fica um pouco diferente. Mas vamos fazer a mesma estrutura. Qual seria o primeiro da rede? 192.168.0.0. Até onde ela ia? Vamos ver? Se eu usar 7 bits para os hosts, vamos ver quantas possibilidades eu tenho? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Não tenho mais 256. Tenho um a menos. Divido por 2. Então, são 128, que vai de 192.168.0.0 a 192.168.0.127, né? Para dar 128 é do 0 ao 127. Reparando então que essas duas máquinas, numa rede que use essa máscara diferente, elas não estão na mesma rede. Existe uma segunda rede. Na verdade, quando a gente faz essas divisões diferentes, a gente está lidando com o que é chamado de sub-redes. Quer dizer, como se a gente pegasse um andar e dividisse em 2 andares diferentes. Vamos ver o exemplo? Por que isso que eu estou dizendo? Porque existe uma outra rede, que é essa aqui, ó, que começa no 192.168.0.128 e vai até o 192.168.0.255. Vamos chamar aqui de rede 1 e de subrede 2. Duas subredes. Na subrede 1 é que está esse 192.168.0.1. Está vendo? De 0 a 127, o 1 está aqui dentro.
E o de baixo? 192.168.0.190, onde está? Está na rede de baixo, que vai de 128 a 255. Então, com uma máscara de rede que usa 7 bits para os hosts e 25 bits para as redes, eu consigo fazer, naquele mesmo intervalo que eu usei no anterior, duas subredes. Uma indo de 0 a 127, outra indo de 128 a 255. Da mesma forma, eu posso dizer, na rede 1 aqui, 192.168.0.0 é o primeiro endereço IP dessa rede, logo é o IP da rede, não é usado para hosts. E o último, 192.168.0.127, também eu posso dizer que é o último IP dessa rede, que também não é usado, ele é o IP de broadcast. Então, nesse caso, o IP 127 para essa rede é o IP de broadcast. São 128 ao todo, o que dá, se eu tirar o primeiro e o último, 126 hosts. Então, uma rede que usa essa máscara, que a gente pode chamar barra 25, é uma das formas de nomenclatura para se especificar isso, usando 25 bits para redes e 7 os demais para hosts. Depois a gente vai ver essas nomenclaturas diferentes de identificar as redes, mas o importante aqui agora é que na rede, subrede 1 eu posso ter 126 máquinas, no máximo 126 dispositivos de rede. E na rede 2, a mesma coisa, né? Os mesmos 126, a mesma quantidade, né? A mesma quantidade possível de hosts, 126 para cá, 126 para cá. Recapitulando, uma rede em que eu use 25 bits para identificar as redes, 7 bits para identificar os hosts, eu vou ter os intervalos 192.168.0.0 a 192.168.0.127 para uma subrede, e 192.168.0.128 a 192.168.0.255 para a segunda subrede. Cada uma das subredes pode ter no máximo 126 hosts. Essa então é a ideia de se criar subredes e de se trabalhar com máscaras de redes diferentes, para que eu possa ter intervalos de redes diferentes. Daqui a pouco eu venho com um outro exemplo, com outro desenho. Olha lá, chegamos aqui agora então com um outro exemplo. Dois IPs diferentes. Esse aqui, 10.0.0.1 e esse outro, 10.0.2.255. Estão na mesma rede ou não estão? Essa você já sabe responder, né? Depende da máscara da rede. Por que eu usei esses números diferentes? Na verdade, a gente viu no vídeo passado sobre intervalos que eram os intervalos de IP reservados. Esse IP é um IP que está numa classe que chama classe A. Eu vou deixar um link logo abaixo do vídeo, aí você vai ver um link. Se você for no site, você vai ver um link que mostra quais são os intervalos de cada uma das classes de rede, para a gente não complicar muito aqui. Então vamos lá, só para a gente saber. Esse é um IP de classe A. Cada uma dessas classes tem uma máscara padrão, chamada máscara padrão daquela classe. No caso da rede, como essa aqui, a máscara padrão para ela, na verdade, usa 8 bits para redes e usa 24 bits para hosts. O que quer dizer isso? Quer dizer que é para uma rede grande, uma rede que pode ter uma quantidade, ou que precise ter uma quantidade muito grande de hosts, porque quanto mais bits a gente usa para hosts, mais a quantidade de equipamentos e de hosts que pode ter naquela mesma rede. Nesse exemplo aqui, que eu quero saber se cada um desses IPs está ou não na mesma rede, eu vou usar uma máscara um pouco diferente, uma máscara que vai fazer uma magiquinha aí, que é a seguinte. Eu vou usar uma máscara aqui, ó. Portanto, eu vou usar para redes 23 bits e para hosts 9 bits. Repara que 23 com 9 dá sempre os 32, né? O quanto eu uso de rede mais o quanto eu uso de host sempre tem que dar 32, porque são 32 bits que tem um IP. Então, nesse exemplo de rede, nós vamos descobrir qual é o intervalo de IPs possíveis para uma rede como essa, usando desta vez uma máscara que usa 23 bits para representar a rede, 9 bits para representar os hosts. Primeiro vamos fazer aquela continha. 2, 4, 8. Vamos mais rápido agora. Quando eram 8 dava quanto? 256. Como agora são 9, eu tenho que multiplicar por 2. 256 vezes 2, 512.
desta forma, numa rede que usa essa máscara 23, para redes 9 para hosts, eu vou ter 512 IPs possíveis. Da mesma forma, o primeiro no vale, que representa a rede, IP da rede. O último no vale, que é o broadcast. Então vão ser 510 hosts possíveis para essa rede. Logo, se eu precisar montar uma rede que tenha que ter um número que vai entre 254 e 510, eu posso usar essa máscara para fazer uma mesma rede que cabe mais do que aqueles 254 hosts de uma rede chamada barra 24. Então nessa rede posso ter até 510 hosts. Da onde até onde ela vai? Vamos calcular? 10, 0, 0, 0 seria o primeiro IP dessa rede, IP da rede. Agora é aqui, aqui é decimal e aqui é binário. O que eu faço? Ó, eu sei que de 0 a 255 são 256. Como é que eu vou conseguir os outros 256? Ah, é fácil, né? Ó, vai ser 1, 0 até 1, 255. Portanto, essa rede vai de 10, 0, 0, 0 até 10, 0, 1, 2, 5, 5. 10, 0, 0, 0 até 10, 0, 1, 2, 5, 5. Repara, do 0, 0 ao 0, 2, 5, 5, 256. Do 1, 0 até o 1, 2, 5, 5, 256. Mas espera aí, esse IP não deu certo, não faz parte dessa rede. Está numa outra rede, certo? Numa outra rede. Não está nesse intervalo, está numa outra rede. Está claro? De 10, 0, 0 a 10, 0, 1, 2, 5, 5. Uma rede que tem 510 hosts possíveis, 512 IPs possíveis. Mas peraí, e se eu quiser então fazer com que seja possível que essas duas máquinas, que esses dois IPs estejam na mesma rede, o que eu preciso mudar? A máscara. Como é que eu vou mudar a máscara? Vamos lá, vamos apagar isso aqui, não vai ser mais assim. Eu preciso então de uma rede que consiga ter mais hosts na rede. Quantos? Vamos contar primeiro? Ó, 0, mas não vale aqui, tem que ser um IP válido. Então, 0, de 0, 0 a 0, 2, 5, 5. Depois, de 1, 0 a 1, 2, 5, 5. Depois, 2, 0 a 2, 2, 5, 5. Esse seria o último. 3, 0 a 3, 2, 5, 5. Como é que a gente vai fazendo? Sempre multiplicando por 2. Então, eu vou fazer uma rede e uma máscara que esses dois caras possam estar na mesma rede, sem que esse aqui seja o broadcast de uma rede. Sempre multiplicando por 2. Eu tinha com 9 bits, 512. Com 10, se eu usar 10, ó, eu vou ter 1024, lembra? Com 8, 256. Com 9, multiplico por 2, 512. Com 10, multiplico por 2, 1024. Para ficar fácil, o último dígito são sempre 256. Então, a cada 256, eu sei que tem que ir acrescentando um aqui. Como eu quero 2, vamos ver. O 0 é um deles, o 1 é outro deles, o 2 é outro deles, o 3 é outro deles. Opa, deu 4. 0, 1, 2, 3. Deu 4. Então, 0, 1, 2, 3 vai dar 4. É a rede que eu quero que ela se encaixe aqui. É uma rede que tem que ir do 10, 0, 0, 0 até o 10, 0, 3, 2, 5, 5. Repara? Aqui no último sempre vai de 0 a 2, 5, 5, não é? E esse aqui, o penúltimo número, foi de 0 até 3. Então teve 255 por conta do 0, mais 255 por conta do 1, mais 255 por conta do 2, mais 255 por conta do 3. Consegui fazer com que esses dois IPs fiquem na mesma rede. Quantas vezes eu usei 255? O 0, o 1, o 2 e o 3. Usei 4 vezes. Quantos bits eu preciso para fazer 4? 2 vezes 2, 4. Logo eu preciso de 2 bits. Então eu vou fazer uma rede que ao invés de 8 vai ter 10. 8, 9, 10. 10 bits para representar os hosts. Quantos para lá? 22, né? Lembra? Tem sempre que dar 32. Então nessa rede, barra 22, como a gente chama, 22 bits para redes, 10 bits para hosts. Tem um máximo de 2 elevado a décima dá 1020
e 4. O primeiro não conta, que é o IP da rede. O último não conta, que é o broadcast. Logo, 1022 hosts possíveis. Uma rede cuja máscara é /22, 22 bits para as redes, tem até 1022 máquinas, 1022 hosts válidos dentro dessa rede. Nesse exemplo que eu dei, vai do intervalo 10.0.0.0 até 10.0.3.255, de maneira que esses dois IPs fazem parte de uma mesma rede. Alguém menos avisado e que ainda não sacou legal essa história de rede, pode imaginar que essa máquina aqui, 10.0.2.255, seria broadcast de uma rede. Muita gente acostumada com aquela rede que usa 24 bits, em que quando usa 24 bits para a rede, sempre o número 255 vai ser o último de uma rede, então sempre ele é o broadcast. Mas numa rede que usa uma máscara diferente, o 255 nem sempre é o broadcast. Neste exemplo, o 255 não é o último do intervalo da rede. Repara que o último do intervalo da rede é o 3255. Então vamos lá, recapitulando. Essa rede é uma rede chamada /22. 22 bits para redes, 10 bits para hosts. Vai do intervalo 10.0.0.0 até 10.0.3.255. De forma que esses dois IPs fazem parte da mesma rede. Eu acho que como exemplo de rede, tá bom. A gente vai voltar com um novo desenho e aí sim eu vou falar do gateway. Para que ele serve e como é que a gente chega nele. Vamos lá então, continuando o exemplo. Nesse outro gráfico aqui, vamos lá. Vamos admitir que eu tenho uma máquina com IP 192.168.0.0 e ela quer trocar a informação, enviar um pacote de rede. É assim que toda comunicação de rede TCP/IP se estabelece. Uma máquina com IP 00 quer enviar um pacote de rede, trocar a informação com uma máquina, por exemplo, 192.168.0.10. Elas estão na mesma rede ou em rede diferente? Você já sabe responder, depende da máscara. Nesse exemplo, máscara /24, uma máscara que usa 24 bits para rede, 8 bits para host. Já sabemos então, já vimos no anterior, que é uma rede que vai de 192.168.0.0 a 192.168.0.255. Logo, a máquina de origem, IP 00, final 00, e a máquina de destino, IP 010, estão na mesma rede. Quando eu estou num prédio, quero ir de um apartamento para outro, e ele está no mesmo andar, eu vou pelo meu nome daquilo, não preciso pegar elevador, eu vou pelo corredor, ou seja, não preciso de gateway. Ou seja, a comunicação, o pacote de informação pode ser dirigido diretamente ao destino. Vamos ver um outro exemplo. Essa mesma estação, 192.168.0.0, dessa vez quer acessar um site que está na internet, ora, que está fora da rede local onde está esse servidor. Por exemplo, no IP 200.200.200.200. Então, uma máquina com IP 192.168.0.0 quer se comunicar com uma máquina de IP 200.200.200.200. O que a estrutura do sistema operacional que cuida de rede vai fazer? Vai fazer a conta. Para lá. Eu sou o 00 e quero me comunicar com o 200.200.200.200. Qual a minha máscara? /24. Logo, qual a minha rede? 192.168.0.0 192.168.0.255. Logo, 200.200.200 não está na mesma rede que eu. O que eu tenho que fazer? Para quem que eu tenho que mandar essa informação? Finalmente, tenho que mandar essa informação para o gateway. Quem é o gateway? O gateway é a máquina que liga a minha rede a outras redes, por exemplo, a internet. Então, esse gateway vai ser um roteador, vai ser um modem, vai ser um outro servidor, uma máquina, servidor de internet que a turma costuma chamar, uma máquina que tem a capacidade de pegar um pacote que veio de uma rede e encaminhar para uma outra rede. Portanto, para essa rede em azul, esse sujeito chamado gateway
é o responsável para que essas estações consigam acessar redes fora da rede delas. Sempre que a gente quiser acessar a internet, a gente vai precisar de um gateway, uma máquina que nos encaminhe para outra rede. Quem é o gateway? Naturalmente que vai depender de cada uma das redes. É muito comum duas situações. A mais comum de todas é que o gateway seja o primeiro IP válido dentro daquela rede. Nesse exemplo, o gateway poderia ser o 192.168.0.1. É muito comum que isso aconteça, que o gateway de uma rede com essas características seja 192.168.0.1. Há outras redes que também usam o penúltimo, que seria então o 0.254. Como saber isso? Como é que você sabe isso? Se você estiver configurando você a rede, é você quem vai determinar. É você que vai saber que máquina está fazendo o que dentro da sua rede. Se você só estiver usando como um usuário, configurando uma estação, você tem que perguntar naturalmente para quem administra a rede e te dizer qual é o gateway daquela rede, qual é a máquina que é usada para ligar a outras redes, aquela rede. Tá claro isso? Então vamos recapitular. Uma estação quer falar com a estação 00, quer falar com a estação 010. Se a máscara é essa, barra 24, o intervalo da rede é esse, estão na mesma rede. Para onde vai essa informação? Diretamente para o destino. Agora, num outro exemplo, a máquina 192.168.0.0 quer trocar uma informação, enviar um pacote para 200. O intervalo de rede é esse, está fora da rede. Como é que ele tem que fazer? Tem que encaminhar esse pacote para quem? Para o gateway, que ele sim é que vai ser responsável por passar isso aí para frente, ok? Se eu quero acessar uma rede externa, eu preciso do gateway. Se eu quero acessar alguma máquina que está na minha própria rede, eu não preciso do gateway. Ficou faltando, ainda dentro das redes, eu mostrar uma coisa que é uma nova nomenclatura, uma nomenclatura diferente para a máscara. Eu estou usando essa porque essa é bastante simples, mas nós vamos falar da outra. Vamos falar da outra já. Essa forma de representar a rede, máscara barra 24, ela é uma forma chamada CIDR. Se você quiser detalhes mais clássicos sobre isso, a Wikipedia é uma ótima ferramenta para isso. Mas o importante de saber aqui é que nesse formato CIDR, que identifica barra um determinado número, esse determinado número é a quantidade de bits usadas para se fazer, para usar para a rede, o que sobrou para 32 é usado para host. Essa forma é uma forma interessante e ela propiciou um grande ganho para as redes locais. Por quê? Porque antes só se usavam as máscaras dependendo do intervalo de rede, dependendo da classe de IP que se usava, a máscara já era determinada. Usando esse padrão CIDR, eu posso usar IPs de classes, de quaisquer classes com quaisquer redes. Uma outra forma de representar a rede, eu vou para isso fazer de novo o desenho lá dos octetos. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora eu não vou desenhar todos, né? Quando já vem pronto é mais fácil. IP, 32 bits, 4 octetos. Vai de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255. Legal. Nessa rede que é barra 24, repara, usei o primeiro octeto, o segundo octeto e o terceiro octeto. Todos esses octetos eu usei para representar as redes. Só sobrou esse octeto para representar o host. Em decimal, o que seria isso? Nessa representação seria assim: todos os bits que estão marcados como 1 são usados para a rede. Todos os bits que estão marcados como 0 são usados para host. Portanto, essa rede barra 24 seria 8 números 1. Depois, 3, 6, 7, 8 números 1. Depois, 8 números 1. E por último, 8 números zeros. Então, olha, cada um desses dígitos 1 aqui está dizendo, ó, é um bit usado para representar rede. E o que está zero aqui? É um bit usado para representar host. Tá claro? Essa é a máscara de rede barra 24. Se eu precisar representar isso em decimal, ora, vai ficar fácil, né? Em binário. Tem um vídeo sobre binário que eu vou colocar o link aqui do vídeo sobre binário para entender mais fácil isso, caso você ainda não entenda os binários. Mas 1 é justamente o 255.
é justamente o 255. 1 é justamente o 255. 000 é o 0. Portanto, uma forma de representar a máscara de rede é barra 24. Outra forma em decimal pode ser máscara de rede 255.255.255.0. Então, a forma CIDIR de representar a máscara de rede, eu considero mais simples, é um número só que já diz a quantidade de bits. Mas em muitas circunstâncias é preciso, dependendo do programa que você estiver usando, etc., é preciso representar da forma decimal. Para a máscara barra 24, essa é a forma decimal. Então está aqui, exemplo de rede. Tem, é claro, muito mais coisa para poder ver. O nosso objetivo não é ser um curso aprofundadérrimo, é para ser um curso para te dar ótimas noções e te facilitar a pesquisa de mais informações. O que a gente viu? A gente viu a rede IP, como ela é composta, um número IP e uma máscara, definindo um intervalo, como vários exemplos que a gente pôde observar. Para a definição desse intervalo, a gente usou uma máscara de rede. Vimos ela no formato decimal, vimos ela no formato CIDIR. Também já vimos que é preciso configurar numa rede qual será o gateway, qual será o IP e qual máquina que vai encaminhar pacotes desta rede para outras redes. Quando você for configurar aí, você precisa saber então que para configurar uma rede, se você quiser fazer essa configuração de forma manual, o que você vai ter que informar? O IP que você quer usar para aquela máquina, o que mais? A máscara de rede que você quer usar para aquela máquina. E se aquela máquina precisar, e normalmente precisa, acessar outras redes, como a internet, você também vai ter que dizer qual é o gateway dessa rede. Essas informações estão sendo colocadas aqui manualmente, mas você sabe que nem sempre é manual. Às vezes pode-se usar um recurso de automatizar isso, através de um servidor chamado DHCP. Mas esse é assunto para um outro episódio. Por enquanto, no manual a gente tem IP, máscara e gateway. Espero que você tenha compreendido toda essa informação. Não compreendeu tudo perfeito? Quer mais exemplo? Quer tirar dúvida? Você já sabe como faz? Não sabe ainda? Então eu vou te dizer. Quer tirar dúvida? Acessa Creteu, escrito assim esquisito, .com.br. Creteu.com.br. Você vê vários vídeos e tira as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado e entre em contato. Dúvidas, sugestões, críticas, fique à vontade. Até a próxima.